Olá, meus amigos, nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Casado e Feliz. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês e por estarem juntos conosco. Hoje nós vamos falar sobre pecados no casamento. E como texto base, nós vamos usar Atos 5, que conta a história sobre Ananias e Safira. Que a história relata o seguinte, que eles venderam uma propriedade que eles tinham. E naquela época o povo da igreja, eles estavam vendendo tudo que eles tinham e estavam compartilhando entre si, e eles entraram também na onda e venderam a sua propriedade para também trazer aos pés dos apóstolos, para que pudessem dividir também com o pessoal da igreja. Só que eles, ao invés de trazer tudo, eles reteram uma parte para eles e reteram aquilo por algum motivo e trouxeram o restante aos pés dos apóstolos. E por eles terem feito isso, eles enganaram, na cabeça deles eles estavam enganando os apóstolos, só que eles não estavam só enganando os apóstolos, O Pedro, ele falou para ele, para o moço, para o Ananias, que ele estava enganando Deus, enganando o Espírito Santo. Então naquele momento o homem caiu morto. E logo depois, passado um tempo, a mulher também chegou e ela, ao invés de falar o contrário, de ter reconciliado, falado, não, eu não fiz, deveríamos ter feito isso, não, ela foi e mentiu também. E aí ela também falou, ele foi e corrigiu ela e falou, por causa disso você também vai cair morta. E logo ela caiu morta e os dois morreram porque eles mentiram e mentiram para o Senhor. E aí por causa desse acontecimento a igreja toda ficou com um temor muito grande e foi muito escandaloso naquela ocasião, foi algo extraordinário que aconteceu. Então a gente vai ver sobre pecados no casamento. Hoje a nossa aula vai tratar desse assunto tão sério que as pessoas negligenciam. Muitas pessoas acham que pecado é só quando você faz sexo fora do casamento ou adultério. Mas existem pecados no casamento que trazem consequência. Nossa aula vai falar justamente sobre isso. O que você tem que fazer, o que você não pode fazer. E também sobre verdades sobre essa questão. Muitas pessoas até tentam se santificar, e isso é muito bom. A gente precisa lutar e batalhar para se santificar, para a gente manter um casamento abençoado. Tem muita gente que não trai o cônjuge, mas estão cometendo pecados, às vezes só um, e quando os dois pecam, esse assunto é grave. É interessante que em Atos 5, no tempo da graça, Deus mata eles, o próprio Deus mata eles. E lá, é interessante que lá no Antigo Testamento, quando Davi peca, Deus perdoa ele. Então, isso tem muito a ver com a sinceridade do coração e também isso é um alerta para os casais. Então, o que você não deve fazer, você não pode de maneira nenhuma estar junto com o seu cônjuge pecando. E a gente vai aprender como a gente não deve fazer isso. O pecado, ele traz a destruição no casamento, como a gente viu aí. Esse acaso, ele trouxe a morte no casamento deles, de Ananias e Safira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não houve a correção. Se a Safira ela tivesse tido a prudência, se ela tivesse tido a preocupação e ela tivesse corrigido o seu esposo, se ela tivesse estado atenta, ela fosse uma mulher sábia, ela tinha que ter falado para ele, assim, não vamos fazer dessa forma, a gente está errado, não vamos mentir, vamos fazer dessa forma, vamos lá mostrar. Eles não precisavam ter entregado tudo. Eles poderiam ter ficado com dinheiro. Vamos dar só 80%, só 70%. Poderiam, só que não precisava deles terem escondido. Eles poderiam ter chegado aos apóstolos, chegado a Pedro e falado, a gente quer ficar com uma parte, a gente não quer entregar tudo. Eu tenho certeza que eles falavam, não, ok, tudo bem. O problema é que eles mentiram e eles achavam que estavam enganando somente pessoas. Mas a gente enganando as pessoas, a gente também engana a Deus. Era uma mentirinha só uma mentirinha básica. Simples, mas Deus puniu eles. Deus puniu eles. Então, uma falta de correção esse pecado acarreta uma destruição no casamento. Então, é muito perigoso. Então, a gente vê, olhando para essa história, 3 atitudes erradas de Ananias e Safira e que às vezes a gente pode cometer. Então, para você que está casado, você precisa conversar. Esse vídeo é muito importante. Mostre para o seu cônjuge, converse com ele, porque a gente precisa aprender isso. Você precisa aprender isso. Você que está solteiro, para você ir acostumando com essa ideia.
Eles pecaram porque a prioridade deles era um outro. Qual a prioridade deles? O dinheiro. Eles estavam oferecendo, mas eles estavam pensando ainda em ficar com uma parte. Se você ler antes, no final do capítulo 4, vai ver que Barnabé estava levando também o quê? Ofertas ali. Mas eles quiseram também levar a oferta, mas eles quiseram ficar com uma parte. E a Bíblia vai descrever muito bem que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, eles estavam com as prioridades erradas. Quando um casal peca? Quando eles estão com as prioridades erradas. Geralmente, quando um erra ou está fazendo alguma coisa errada, o outro vai corrigir. Mas quando os dois têm uma prioridade errada, eles vão errar junto. E isso é doloroso, isso é desastroso, né? Então traz destruição. Então o primeiro erro deles, você não pode cometer, seu casamento não pode ter, é ter prioridades erradas. E esse foi o problema deles. Então a mulher, ela poderia ter sido sábia, como o Provérbios fala, que a mulher sábia ela edifica o lar. Então ela não foi sábia, ela não tomou essa posição de mulher sábia, de orientar o seu esposo. Ela poderia ter sido a mulher que orienta o esposo, ela poderia ter conversado, ter orientado, mas também esse homem, ele não teve o papel principal, que é o homem que cuida do seu lar, que é o homem que é o papel principal do homem, que é o homem que cuida, que protege o lar, que guia, que orienta. Então esse homem, ele deixou falhar isso, né? Ananias, ele deixou falhar isso no seu lar. Ele tomou posições erradas, ele teve um papel errado no seu casamento, ele tomou decisões erradas. Por quê? Primeiro, porque ele não priorizou o Senhor no seu casamento. Então ele tomou decisões erradas no seu casamento. E outra coisa que eles erraram, que às vezes nós cometemos esse erro, que a gente está falando demais nesse curso, que é essa aparência que eles quiseram demonstrar. Os apóstolos não estavam pedindo, eles não eram como algumas igrejas que ficam pedindo, oferta, oferta. Não, eles não estavam falando nada. Mas Barnabé levou e entregou. E eu acho que o ato de Barnabé ter doado esse terreno, essas terras, despertou no coração deles, porque talvez as pessoas começaram, nossa, Barnabé, nossa, que cara, né, voluntário, que cara. E aí no coração deles, eu acredito que o maior erro foi de Ananias. Ele foi o errado. A mulher errou em não corrigir, em concordar com ele. Mas o papel ali do homem, ele não deveria ter feito. Que é o sacerdote, né? Ele não deveria. E a atitude dele foi muito errada. Então, eles queriam mostrar uma aparência. Olha, a gente doou todo o nosso terreno. Por que eles não falaram assim, não, a gente doou uma parte, a gente ficou com uma parte, porque a gente precisa comprar umas coisas, pagar, deixar, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã. Não, mas a aparência. E muitos casais erram juntos porque eles têm uma falsa aparência, né? Depois a bomba explode, como explodiu na vida deles. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a falsa aparência pode destruir vários casais que vivem de aparência, né? Hoje em dia acontece muito, casais que estão sofrendo, casais que estão passando por dificuldades, estão passando por lutas e estão, né, precisando de ajuda, mas não, preferem manter a aparência, preferem manter a pose de que está tudo bem e não pedem ajuda. E aí quando, igual o Paulinho falou, quando vai ver, aí já está tudo explodido, já tá tudo divorciando, já não tem como fazer mais nada. Por quê? Porque preferem manter a aparência. Então, se o seu casamento está desse jeito, pede ajuda, pede socorro e não viva de aparências. Não faça como eles, de querer viver com uma aparência, né? De viver querendo mostrar uma coisa que não é. Peça ajuda, se tem pessoas, se Deus colocou no mundo pessoas que podem ajudar, peça ajuda, não viva de aparências. E também o próprio Pedro vai dizer, quando ele indaga ali Ananias, ele fala assim, o seu interior se encheu de maldade. Então toda aquela bondade, aquele casal estava lá na igreja, gente, esses caras estavam vivendo o melhor momento da fase da igreja em toda a história, vendo milagres, com os apóstolos, partindo, compartilhando. Eles não eram pessoas más, eu não acredito que eles eram pessoas más, mas eles deixaram coisas entrando no coração deles. E o próprio Pedro falou assim, olha, Satanás encheu o coração de vocês. Ou seja, a atitude de bondade dele de entregar aquela oferta era interesseira. Não adiantou nada, né? Às vezes a gente quer entregar uma coisa para Deus, só que de forma interesseira, porque a gente quer alguma coisa em troca. Então não adiantou nada. Então talvez era vaidade, falar assim, nossa, eu quero ser elogiado, eu quero ser o casal mais influente. Gente, isso acontece nas igrejas.
casais que querem ser os mais importantes, pessoas que querem mostrar uma coisa que não são. Então, Deus foi muito carrasco com o primeiro pecado da igreja, porque Ele estava alertando: olha, eu vou punir essa falsa modéstia de vocês, essa falsa caridade de vocês. Então, para você ver, Pedro falou: olha, o coração de vocês está mal. E que revelação que Pedro teve! Gente, esse cara que vacilou, falhou, mas esse homem foi tão cheio de Deus que quando o cara chegou para entregar, ele já falou assim: você já deu isso tanto? É isso mesmo? Ainda deu uma chance. É interessante também que a mulher, a Safira, nome de diamante, de pedra preciosa, ela chega depois de 3 horas, né? A Bíblia escreve depois de 3 horas. Talvez ela estava perdida no mercado, não sei. Eles não combinaram bem de chegar junto. Deus ainda deu uma chance para essa mulher, mas ela combinou com o marido antes, né? Vamos falar que foi isso. Ela aceitou, né? Ela realmente, em vez dela ter pensado assim, não, né? Não vamos fazer dessa forma, tá errado. Ela teve um tempo de arrepender, né? Esse tempo, essas 3 horas, ela podia ter pensado: não vou fazer desse jeito, né? A gente tá errado, não. Mas ela chegou e, ao invés de ter feito diferente, não, ela foi lá e fez aquilo que estava combinado, e o juízo de Deus veio sobre ela. E eles morreram. Então, essa terceira terceira atitude que eles tiveram, que a gente não pode ter, é tentar ter essa maquiagem de querer parecer uma coisa que não é, viver uma coisa que não é verdade. E agora nós queremos falar 5 verdades que nós não devemos deixar o pecado entrar no nosso casamento. E uma delas é o juízo de Deus. É inevitável que o juízo de Deus cairá sobre nós se nós pecarmos. É inevitável, gente. Se você continuar pecando, é inevitável que o juízo de Deus cairá sobre as nossas vidas. Porque a gente acha que só quando um peca há consequência, mas quando os dois pecam, é consequência no casamento. É consequência, gente. Se você continuar a pecar, o juízo de Deus cai sobre as nossas vidas. Em Hebreus 10:31 fala que Deus julgará o seu povo e que terrível é cair nas mãos de Deus. Olha que palavra, gente, como é terrível cair nas mãos de Deus. Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus que é fiel. Ele é um Deus que Ele não muda na sua palavra. Ele julga a sua fidelidade na palavra. Ele é um Deus que permanece fiel na sua palavra. Então, se Ele fala que quão terrível é quem cai nas mãos dele, Ele vai fazer, gente. Então, se preocupe, gente, não continue a pecar. Para de achar que Deus, Ele é somente amor, que Ele vai passar a mão no pecado, que Ele vai aceitar os seus erros. Ele não vai aceitar, gente. Para de brincar com Deus. Para de brincar, a gente tem que parar com essa de achar que Deus, Ele vai aceitar do jeito que a gente está. Ele te aceita do jeito que você está antes de você conhecê-lo. Mas quando você conhece Ele, você precisa mudar. Então, quando você conhece o Senhor, Deus, Ele começa a transformar a sua vida. E se você não é transformado, é porque você não conhece a Ele. Então, se você conhece o Senhor, cada dia mais você é transformado de glória em glória. Então, você precisa ser transformado, suas atitudes precisam ser transformadas, porque senão o juízo de Deus cairá sobre a sua vida. A segunda verdade é que se o pecado permanecer no coração do casal, vai trazer morte. Pode ser morte física mesmo, pode ser até morte emocional. Casais que estão passando por problemas emocionais, isso não significa que é por causa disso, mas é uma possibilidade. Então, existem pessoas que estão sofrendo outras dificuldades, outros problemas, por uma série de fatores que a vida acontece, né? Mas existem também esse juízo de Deus. Deus permite problemas emocionais, problemas no casamento, de traição, de mentira, de divórcio, de contenda por causa do pecado. Então é necessário essa santificação, e essas mortes podem acontecer. Pode acontecer a morte do casamento, que é a consumação do divórcio. Então são frutos também de pecado, seja de um ou do outro, e também dos dois. Então essa é a segunda verdade. A terceira verdade é que o casamento, os dois precisam ser mutuamente o que ajuda, anima e corrige. Então você precisa ajudar o seu cônjuge em tudo. Seja uma pessoa que ajuda ele em tudo. Seja uma pessoa que anima, que bota ele para frente.
Seja você aquele que coloca ele para frente em tudo. Você tem que ser o maior fã, tem que ser o fã número 1 do seu cônjuge. Eu falo pro Paulo Henrique que eu sou a fã número 1 dele. Verdade. Eu ontem mesmo eu falei pra ele que eu sou a fã número 1 dele, eu sou a pessoa que mais gosta de ver ele pregando. Eu falo pra ele que eu nunca enjoei das palavras dele. Né? Glória a Deus. Ele continua pregando e cada vez que ele prega eu me empolgo, eu me inspiro cada vez mais nele. Então assim, você tem que ser aquela que anima, que bota a pessoa pra frente, né? Que ajuda, e aquele que corrige também. A Safira não corrigiu o esposo e deu o que deu. Então você tem que ser aquela que corrige também. Se ele está fazendo algo errado, corrija. Não tenha medo, corrija, fala, não vamos fazer dessa forma. Quem toma as decisões na casa é o homem, né? E nós somos submissas. Mas você também tem que ter aquele tato. Se você é a mulher sábia, você tem que saber corrigi-lo, falar não é dessa forma. A Bíblia fala assim, 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 nós não devemos fazer desse jeito. Então, corrija. Tem que aprender a fazer assim. A quarta verdade é que a gente tem que influenciar para o bem. O cara errou e ele influenciou para o mal. Ananias influenciou para o mal porque ele tomou a decisão, ele arquitetou, ele fez o plano e ele influenciou. E nós estamos a influenciar para o bem. Então, como a Wendy falou, por que você não pode, quando tiver um erro para acontecer, você influenciar? Não. Por que a gente não faz o certo? Por que a gente não faz isso? Então, para a gente não permitir que o pecado entre no casamento, no relacionamento, a gente precisa influenciar para o bem. Faça o que é certo, faça o que é correto, mesmo que seja difícil, mesmo que vá dar mais trabalho, mesmo que você vai tomar um prejuízo. Fazer o bem sempre é o melhor, mesmo que não haja nem recompensa. Vamos perder tudo. Perde todo o dinheiro. Você quer ofertar tudo? Oferta tudo. Você quer dar um pouco? Dá um pouco, mas faça o que é certo. Esse casal, eles erraram porque eles não influenciaram um ao outro. Talvez quando a mulher concordasse, a Ananias falasse assim, nossa, que isso, estou fazendo até minha mulher fazer o trem errado. Eles não tiveram sensibilidade para pensar no que é certo. Outra verdade é que se o cônjuge não quiser mudar, faça você diferente. Seja você diferente, né? Não seja você errado. Se ele quer continuar no erro, seja você diferente, não continue no erro, tente através das suas atitudes, seja você um espelho, né? A Bíblia fala que nós somos um testemunho vivo, então seja você um testemunho vivo na sua casa, porque a Bíblia fala que um corrige o outro. Tem um versículo? 1 Coríntios 7,14, que vai dizer que o marido ele edifica a mulher e a mulher edifica o marido. Então é um edificando o outro. Então, seja você diferente. Se ele não quer mudar, mude você. Se ele quer continuar no erro, mude você. Porque você pode ser aquela que vai fazer a diferença no seu lar. Porque se você mudar, Deus transforma a sua vida, é a partir da sua vida que ele pode ser transformado. Ou vice-versa, se você, homem, for transformado primeiro, a sua mulher pode ser transformada através da sua vida. Então, nunca continue na mesmice por causa do seu cônjuge que não quer mudar. Se ele não quer orar, ore você. Se ele não quer ler a Bíblia, leia você. Se ele quer continuar assistindo filme, gente, eu não estou falando que assistir filme não pode, tem momento para tudo. A Bíblia fala que tem tempo para tudo. A gente tem tempo para tudo lá em casa. A gente assiste filme, a gente brinca, a gente diverte, a gente passeia, tem tudo. Só que a gente prioriza Deus. Então, o diferencial é você priorizar o Senhor. Então, priorize o Senhor e aí depois você faz as outras coisas. Sobra tempo para tudo. Então, mude você para que as outras coisas mudem no seu lar. E como esse versículo fala, edificação, mesmo que a pessoa não seja crente, cristã, a gente até recomenda você ler 1 Coríntios capítulo 7, vai falar sobre casamento, para quem está solteiro, para quem é viúvo, para quem já está casado, para quem está casado com uma pessoa que não é cristã ou que tem uma fé mais baixa. Você vai edificando, você vai construindo. O problema que esse casal nos ensina é que nós não podemos errar junto. Tem que um levantar o outro, um animar o outro, um santificar o outro. Então, quando o casal começa a ter essa disposição para errar, vai errando, vai falhando, cara, é destruição. Tem outro casal que erraram juntos, é um contexto diferente, porque naquela época Deus tolerava, não que ele gostava, mas ele tolerava a poligamia. Jacó, quando ele está com a sua esposa amada ali, Raquel, os dois
de forma assim descarada, eles repreendem Lia, eles fazem a acepção de Lia, que foi a primeira mulher que ele casou. Mas Deus fez o quê? Deus foi lá e compensou ela, dando filhos e não a Raquel. Então o casal ali, Jacó e Raquel, eles descaradamente, eles fizeram um plano e pecaram juntos. Eles não deviam fazer isso, e Deus toma atitude. Então quando o casal decide errar junto, meu amigo, isso é muito grave, porque eles perdem a visão, eles não estão enxergando, um vai orientando e eles vão se perdendo. Essa história é para você acordar, para você falar assim: eu preciso ter essa sensibilidade, eu preciso orientar o meu marido, eu preciso orientar a minha esposa. Então fica aqui esse alerta para a minha vida, para a vida da Wayne, para todos os casais. Nós não vamos tolerar o pecado jamais, mas ainda mais quando o casal peca, quando eles estão se perdendo. Quando o casal peca, os filhos vão pecar. O ambiente familiar vai ser de pecado, e isso vai influenciar a igreja, vai influenciar a família, vai influenciar tudo. Então isso é muito sério. Quando alguém está caído, uma outra fala assim: vamos levantar, isso está errado, não vamos aceitar isso. Isso é muito bom. O casamento serve para isso. Em algum momento um ou outro vai estar frio, alguém vai estar desanimado, mas quando os dois caem, fica difícil. Então está aqui a nossa aula. A gente está tentando ser mais resumido, mais compacto, mais profundo, no menor tempo possível, para que você possa nos acompanhar. Não perca as nossas próximas aulas. A gente está preparando um material para abençoar o seu casamento. A gente quer que você deixe seu like, comente aí, dê sugestões, coloque as perguntas, e também que você possa ser muito abençoado. Nós vamos fazer uma oração para que Deus possa alcançar a sua vida. E essa oração é para Deus santificar, e você nunca deixe de ser aquele que vai santificar o ambiente. Não é você, mas é a presença de Deus em você que vai influenciar um ambiente de paz, de alegria. Nós não somos imunes ao pecado, mas com certeza nós podemos ser agentes de santificação. É como uma pessoa que tem a vassoura, né? Onde sujou, a gente vai varrendo. Às vezes a sujeira cai da gente mesmo, mas a gente vai empurrando, porque a gente não quer ser Ananias e Safira na nossa geração. Amém? Wayne, ore para nós, abençoe a vida de cada pessoa que está nos vendo aí, e também as nossas vidas, para que a gente não possa de maneira nenhuma mentir ao Espírito Santo. Amém. Pai, eu quero louvar o Senhor pela vida de cada um que está nos assistindo. Amém. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor tem nos cobrido com o teu sangue, o Senhor tem nos guardado, e o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Deus, que o Senhor possa estar nos ensinando cada dia mais. Nós temos aprendido aqui, Senhor, e eu tenho certeza que cada um também tem aprendido com o que o Senhor tem nos falado, ó Pai. Pai, que o Senhor possa trazer ao nosso coração, Senhor, que nós precisamos estar atento àquilo que o Senhor tem nos falado, e que o Senhor não nos permita, Pai, mentir ao Senhor, ó Pai. Deus, que nós possamos estar atentos, Senhor, pois nós às vezes achamos que pequenas coisas não alteram as coisas, ó Pai, que pequenas mentirinhas, pequenos detalhes, pequenos pecadinhos, Senhor, não alteram, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que o juízo do Senhor está sobre nós, Senhor, e nós pedimos ao Senhor para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos livre de pecarmos, Senhor. Nos livre, Senhor Deus, de pecados pequenos, grandes, Deus, para que o Senhor não nos deixe pecar, para que o Senhor nos livre, Senhor, de cairmos em tentação, Senhor. Pai, nós pedimos para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor esteja cuidando de nós, Senhor, que nós tenhamos um relacionamento saudável, Senhor, e cuidado na presença do Senhor, Pai. Deus, eu peço para que o Senhor esteja cuidando do relacionamento de cada um que está nos assistindo, para que o Senhor possa sarar as feridas, para que o Senhor possa curar aqueles que estão magoados um com o outro, Pai, aqueles que estão tristes um com o outro. Eu peço para que o Senhor possa curá-los agora neste momento. Amém. Que o Senhor possa fazer com que haja reconciliação, para que o Senhor possa fazer com que, se o inimigo tem agido nos casamentos, eu peço para que o Senhor possa impedir isso agora, Senhor, e que o Senhor possa trazer a paz e possa trazer o amor novamente nesses relacionamentos, Senhor. E eu louvo ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem trazido a esperança a cada um de nós, ó Pai. E eu agradeço pelo seu amor e pelo seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Sejam felizes, sejam santificados no nome de Jesus. Amém. E muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigada. Deus abençoe.